parceiro. 2, 3 e... Haverá um dia em que você não haverá de ser feliz. Sentirá o ar sem se mexer, sem desejar como antes sempre quis. Você vai rir sem perceber. Felicidade é só questão de ser. Quando chover, deixar molhar pra receber o sol quando voltar. Lembrar os dias que você deixou passar sem ver a luz. Se chorar, chorar é vão, porque os dias vão pra nunca mais. Massa demais, velho. Vamos lá. Vamos aqui para nossa quarta edição, nosso quarto episódio do Na Frequência, né? Rostan Júnior. E aí? Meu amigão, velho. Tudo Obrigado massa, pela véio. presença. Obrigadão, Márcio. Pô, Obrigado prazer pelo meu. convite. Por ter aceitado o nosso convite, né, velho? Cheio de aula para dar aí, né? Veio direto da aula, né? Mas chegou, né? É, chegamos, estamos aí, cara. Isso aí. Coisa boa, ó. Galera, antes de mais nada, se liguem aí, por favor, se inscrevam no canal lá do YouTube, tá? Sempre o link tá lá na nossa bio, ali, né? Na nossa bio do Instagram, certo? Então, vai lá, dá o joinha lá pra gente, se inscreva no canal para assistir o nosso programa Na Frequência, que já tá na nossa quarta edição, né? Vamos lá? Então, a música, velho, como é que chegou na tua vida? Então, Marcito, somos eu e meu irmão, né? Minha família só somos eu e meu irmão. Minha mãe já é falecida e meu pai também. Meu pai faleceu quando eu tinha 5 anos, então a gente foi criado basicamente por minha mãe, Certo. né? E aí eu tinha uma crise de asma, cara. Fortíssima. Pronto, exatamente. E aí minha mãe leu em algum jornal que o Kennedy, o saxofonista lá, tinha asma e ficou curado quando começou a tocar. Foi. E aí... Mas isso é lenda ou é verdade? Cara, eu nunca pesquisei. Não sei Mas se procede. Mas aí aquilo ali entrou na foi... tua vida ali. Aquilo ali ela disse, ó, eu vou botar você pra estudar música. E aí eu falei, tá, top. Eu tinha 10 anos e a gente tem um tio, tio Geraldo, eu chamo ele de tio Beio, Geraldo Vital, ele é professor do conservatório de teclado e tal. Já trabalhou na orquestra sinfônica, enfim, é um grande cara. E na época ele era diretor do Centro de Criatividade, Centro Profissionalizante de Criatividade Musical do Recife, lá na rua da União ali. Certo. E aí minha mãe matriculou e meu irmão lá, levou lá a gente, matriculou a gente no curso de iniciação musical, porque pela idade a gente podia entrar ainda na iniciação musical. E aí a gente começou. Quando eu fiquei sabendo que ia estudar música, eu fiquei pesquisando com o que a gente tinha naquela época, que não tinha YouTube, não tinha internet, não tinha nada. E eu ficava caçando. Eu lembro que os discos de vinil de Vivaldi, de Mozart, do Beethoven, era uma grande enciclopédia. Assim. Você pegava aquilo lá e ficava lendo atrás para aprender. E aí eu descobri um concerto que eu não lembro de quem era, não lembro de quem era o compositor, mas era um concerto para oboé. Sim. E eu fiquei encantado com o som do oboé. Gravei aquele som e aí tudo que passava na televisão com o som do oboé, eu falava, caramba, tá aí o oboé. Eu quero estudar oboé. E meu irmão, que é mais velho do que eu, 1 ano e meio mais ou menos, falou assim, eu quero estudar bateria. Falei, beleza, então tu vai entrar para tocar bateria e eu vou entrar no conservatório para estudar oboé. E aí a gente foi para lá pro centro profissionalizante, e começamos as aulas lá, entendeu? E aí acontece que eu nunca tive aula de oboé. Nunca toquei oboé na minha vida, foi cara. Na percussionidade? Não. Meu irmão... Não, a gente entrou e as aulas de iniciação musical, sim, elas tinham uma parte de teoria, que era de iniciação musical, e tinha a parte de flauta doce. Sim. E aí a gente tinha essas duas matérias, e ia toda segunda e quarta, eu lembro como se fosse hoje. Eu tinha 10 anos, meu irmão tinha 11. A gente morava em Jardim Paulista, bem longe, e ia para lá.
E aí foi o primeiro contato com a música de maneira informal, de maneira acadêmica, né? Vai para lá e a gente adorou aquilo. Eu lembro que, enquanto meu irmão estava preocupado em aprender a ler a partitura lá direitinho, que a professora falava na flauta, eu sabia tocar todas as músicas que tinha lá naquele do... Era Parabéns para Você, tinha uma do Rio de Janeiro, Cidade Maravilhosa, não sei o quê. Eu sabia tocar todas essas na flauta doce, e meu irmão só sabia ler as partituras. Enfim, depois de um ano ele estava um craque na flauta doce e eu já estava ultrapassado com a minha com o meu estudo lá, bem ultrapassado. Ele estava bem à frente do que eu estava fazendo e aí os caminhos começaram a se cruzar. E aí eu fiquei muito interessado em tocar violão, porque nessa época eu já tinha mais ou menos uns 12 anos de idade, 12 para 13 anos. E aí violão era uma coisa que me interessava, assim, eu achava legal. Na verdade eu gostava muito de música. Essa paixão pelo oboé inicial que teve foi o pontapé para eu ficar ouvindo muito. E aí eu queria tocar tudo. Eu tenho essa coisa na minha cabeça, né? Então, quando eu aprendi a ler partitura bem, eu fui estudar violão. Mas não lá, porque lá você só podia pegar violão no preparatório. E era quando eu tivesse 14, 15 anos por aí. E eu tinha 11, 12. Então, ainda tinha muito tempo de iniciação musical. Tocando flauta doce, tocando flauta doce. E meu irmão foi para um grupo chamado Grupo Alegreto, que existe até hoje, fez 20 anos, eu acho, agora há pouco, ou está fazendo esse ano, algo do tipo, lá do conservatório. Na época era do Centro de Criatividade, com o professor Alberto Guerra, que foi uma figura importantíssima para a gente nesse início. E eu lembro bem das professoras que a gente teve na iniciação, que era Guiomar, de flauta doce, e Areli, que elas foram fundamentais na minha vida assim, até hoje. Eu não tenho mais o contato delas, não sei por onde elas andam, mas eu lembro dessas professoras assim, e vou lembrar para o resto da minha vida. Tudo que elas ensinaram, a professora Lourdes Nogueira, está muito na minha cabeça ainda, até hoje. E aí eu comecei a tocar violão, e do violão eu queria tocar contrabaixo, porque eu achava mais legal. E aí entra uma outra figura na minha vida, um primo que eu tenho até hoje, esse cara, que muito do que eu sou eu devo a esse cara, assim, André Gustavo. Ele chama Dezão, ele é publicitário e é músico também, é um cara impressionante. Foi um cara muito importante para a minha vida, porque quando eu falei assim, eu queria tocar violão, ele tocava já violão, a casa dele era uma festa, porque tinha violão, bateria, teclado, guitarra, uns discos legais do Alceu Valença para ouvir, enfim. Que massa. E aí ele me deu um violão. A gente era bem pobre assim na época. Ele me deu um violão e eu comecei a tocar louco, assim, agradecidíssimo a ele. Ele tirava xerox, que era uma confusão. Você conseguia uma cópia, ele tirou a xerox do método, me deu o Henrique Pinto. Disse, toma aí, Juninho, estuda aí. E aí eu fiquei tocando violão e depois eu disse, primo, eu quero tocar baixo. Ele disse, eu tenho um baixo lá em casa para você. Aí me deu um baixo. Faltava uma corda no baixo. Total. Total. Esse cara foi muito importante para minha vida. E aí ele me deu o baixo só tinha 3 cordas na época, eu tocava com o baixo só com 3 cordas, fiquei louco ali tocando blues, assim, tentando... Já satisfazia? Já tava, não, eu era o cara mais feliz do mundo já, né? Ficava tocando em casa, já dava para fazer muita coisa. Ficava tirando os solos de catedral, banda catedral lá, sim. Júlio César, eu ficava, caramba, eu quero tocar essas coisas e tal. Aí eu sabia tocar no violão, e aprendi a tocar no baixo e ficava tocando, né? E nessa época meu irmão já tocava oboé. Ele tinha ido pro oboé. Aquele é oboé. Aquele é oboé, sabe? Ele foi tocar inicial, e comprou oboé e tudo, enfim. E aí quando eu tinha 14 anos, eu fui pra batera. Assim, eu fui ter aula de bateria, na verdade comecei a procurar, porque era o que faltava. Aí tipo, na banda catedral eu sabia cantar as músicas, sabia tocar o violão, sabia tocar o baixo, mas não sabia tocar a bateria, que era a coisa mais fácil da banda catedral, aquela bateria do Guilherme Morgado lá. Mas eu não sabia. E aí eu fui lá no Centro de Criatividade, foi exatamente o período que eu podia escolher um instrumento. Aí eu falei, caramba, bateria, é agora, né? Mas eu não achei que eu ia ser baterista. Eu ia para conhecer o instrumento, para aprender um pouco, para aprender a ler, e depois eu ia para outra coisa. Coitado do oboé, o oboé até hoje está parado lá na história de Rostam, ele está lá longe lá, né?
Não Na pensar hora de escolher mesmo. o instrumento, aí foi pra bateria, porque tava faltando isso, né? A percussividade lá. Exato. Aí quando eu fui ter aula de bateria, aí entra uma outra figura extremamente importante, responsável por muita coisa do que eu sou hoje também, que é esse professor Gedel Dutra. Eu lembro que quando eu cheguei para falar com ele, ele falou assim, não tenho vaga para você porque eu já tenho 20 alunos. Mas o outro professor, que eu não preciso falar o nome, tem 6 alunos. Então ele tem vaga para você. Eu falo, mas eu não quero. É lógico que eu não vou ter aula com um cara que só tem 6 alunos. Você tem 20, eu quero ter aula com você. Ele falou, tá, então faz o seguinte, você fica esperando, porque não tem vaga para você. Ele não tinha... Ele até hoje é um poço de antipatia, Gedel Dutra. E ele disse, você pode vir para cá, ficar assistindo as aulas, e se surgir alguma vaga, eu lhe digo. E aí eu comecei minha trajetória com bateria desse jeito, indo para a aula e vendo ele dando aula aos caras, eu ficava lá calado, esperando. Eu acho que eu passei uns 6 meses assim. Foi mesmo, bicho. Toda quarta-feira eu estava lá. Quando ele chegava, eu já estava lá na porta, sentado. E aí ele disse, bicho, consegui uma vaga para tu aí. A tua insistência aqui. E aí começou, cara. Aí foi um negócio assim, eu falo que ele é um grande responsável, porque assim, eu nunca vi, eu tô com 36 anos e eu comecei a estudar bateria com 15 anos. Já toquei em muito lugar, cara, já conheci muita gente, assim, eu nunca encontrei um professor tão apaixonado, sabe, por dar aula de bateria como ele, assim. Se você quiser ter uma prova, você liga para ele agora. E se ele atender e estiver em casa, você fala assim, eu estou conversando com o Rostan aqui e eu queria saber quando é que foi a última aula que ele teve com você. Ele vai dizer assim, peraí, vai pegar um caderno lá, vai abrir o caderno e vai ter lá escrito de caneta, Rostan teve a última aula comigo, dia tal, do ano tal, e ele apresentou esse método, tal página, esse outro, tal. Meu irmão, ele escrevia tudo, cara. Gostava de registrar. Sabe? Tudo, e assim, é personalizado. Então, ele falava assim, me dê 5 fitas cassete de 60 minutos e uma de 90. Aí eu, tá bom. Só que era caro, a gente também não tinha dinheiro. Vai me dando quando pudesse. Dava fita pro cara. Ele trazia datilografado, cara. Assim, na frente o nome da música, de preto, e em vermelho, entre parênteses, o nome da banda. Quando você virava atrás... tinha no encarte também em vermelho o nome do baterista da banda, que estava tocando aquela música. E ele fazia uma seleção e me dava junto com aquilo um papel, cara, de datilografado explicando todas as músicas. Rapaz, tu saca? Então, não existe um cara desse, saca? Isso numa época que não existia computador, não existia internet, não existia nada disso. Então ele fazia isso pela gente, sabe? Ele foi mais que o Google pra ti. Muito muito mais, saca? Então assim, esse cara foi fenomenal. Então aí com ele eu me apaixonei, né? Porque abriu minha cabeça, cara, sabe? Ele abriu minha cabeça pro mundo de um jeito que eu fiquei encantadíssimo com bateria e aí não consegui sair. Fiquei vidrado lá. Trouxe a paixão, né? E você agarrou com unhas e dentes, vamos dizer assim, né? Foi bem isso aí. Que massa, bicho. Bom demais. Cara, outra coisa que eu queria perguntar a você é como se deu o aprendizado. Você já falou, mas depois desse empurrão, né, do professor, como seguir o teu aprendizado? Agora, já falando em bateria, né, na questão... Sim. Na questão que você, vamos dizer assim, domina mais. Né, pelo menos eu te conheço assim. Sim. Né? Assim, sabia do oboé. Teve um fato que aconteceu com o Gedel Dutra que foi muito importante para mim e muita gente fica chocada com isso. E ele chegou para mim e falou assim, você mora com sua mãe. Você trabalha? Eu disse, não. Você está estudando? Eu disse, sua mãe vai morrer. E você vai precisar sobreviver. Então você precisa agora estudar. Você não tem que perder tempo. Ele passou um dia e me viu conversando na cantina com os caras que eram meio malandro lá. E ele falou isso para mim lá. Ele falou, velho, você não tem que estar perdendo tempo falando besteira com ninguém. Você tem que sentar a bunda aqui e estudar. E ler. E fazer o melhor que você puder. Porque um dia isso vai ser cobrado de você. E isso ficou na minha cabeça remoendo, cara. Eu não fiquei com medo, saca?
É isso que eu falo, ele é um cara genial, assim, sabe? E eu não fiquei com medo do que ele falou, não fiquei com raiva dele, sabe? Eu acreditei que era aquilo. Acreditou num conselho, né, bicho? Isso, é uma coisa até de pai, né? Isso, exatamente. Não, exatamente. Então, assim, ali que tá cuidando. Então eu fiz isso, cara. Assim, eu mergulhei nos estudos, assim, sabe? Por muitas horas e de uma maneira muito séria. Eu não escolhi ser músico, sabe? Eu comecei com uns 15 anos por aí, a aula de bateria, e nessa época, na escola, eu pensava em ser ou militar da aeronáutica, porque minha mãe achava lindo, o cara fardado, eu acho que isso entrou na minha cabeça. Eu fui escoteiro, então eu também gostava dessas coisas de mata e tal, não sei o quê. Pensava em ser pastor, porque eu também achava legal, eu era meio fissurado nesse negócio de Bíblia e teve uma confusão muito grande no meio. Quando eu escolhi ser baterista, a igreja que eu fazia parte, que era a igreja adventista, não aceitava a bateria. Eita! Então, isso aí, na época que não existia Google, cara, eu li a Bíblia toda, velho, umas 10 vezes naquele ano, velho, saca? E peguei tudo que os livros adventistas, o Espírito de Profecia, Ellen White e tal, falava sobre música, e eu peguei tudo, cara. Meu irmão, não deixei passar nada, sabe, Márcio? Então, eu peguei tudo e marquei com caneta e comparei, até eu ter consciência que eu não estava pecando, velho, que aquilo não ia me fazer mal, saca? Cara, tem um salmo, né, que é Salmo 150, que fala tem sobre muita coisa. Bicho, não tem só esse salmo, não, cara. Tem muita coisa, velho, sabe? Tem muita coisa ali que enfim. E aí, essa busca, esse ficar agarrado. Eu tenho essa Bíblia até hoje, ela tá lá em casa, velha, empoeirada, guardada. Minha irmã, ela é toda arriscada, cheio de referências, cheio de coisa e tal. E aí, isso me deu uma paixão, sabe, pela Bíblia, assim, naquela época, e aí eu queria ser pastor. Sim. Então eu queria ser pastor ou eu queria ser da aeronáutica. Eu tinha esse negócio na cabeça. Aos 15 anos de idade, já tocava violão e tal. Tocava flauta na igreja já, eu e meu irmão. Fazia muito dueto de flauta doce, soprando e contralto e tal, não sei o quê. Enfim. Mas eu estudava muito bateria, cara, saca? Eu lembro que Gediel ligava lá para casa e às vezes falava com minha mãe, eu nem sabia. Só pra saber se tu tava... ela dizia, aí minha mãe falava assim, olha, Gediel, eu peguei uma vez ela falando assim, meu filho, olha, ele fica vendo as letrinhas bem pequenininhas aqui e ele fica cantando. Tem alguma coisa errada aí. Ele do outro lado, não, é isso mesmo. Que era o Pozzoli de leitura rítmica. Eu, tá. E minha mãe dizia, meu filho, você tá bem? Eu disse, tô, mãe. Sabe? Então, assim... Eu levei muito a sério, eu levei muito a sério, saca? Essa coisa do estudar, assim. Eu não brincava de tocar bateria, sabe? Não tinha isso comigo. Eu sentava para estudar, para fazer o programa. Depois que eu fazia todo o programa, depois que eu fazia tudo que eu tinha que mostrar a Gediel, no padrão que eu sabia que ele poderia aceitar, que era um nível altíssimo, sabe? De bateria, assim, de execução e tal. Aí eu ia tocar as outras coisas, né? Mas sempre fui muito sério, fui muito disciplinado com o meu instrumento, com a bateria. E isso foi fundamental, sabe? Foi fundamental, Macito, porque desde a primeira vez, lógico, você passa por muita roubada na vida, cara. Você toca em muita história escabrosa demais. Você vai matar uma galinha? Velho, sabe? É bem difícil, mas assim, quando eu entrei no mercado de trabalho, eu sempre fui bem aceito, sabe? Não porque eu fui um virtuoso na bateria, porque eu nunca fui, inclusive, também. Meu trabalho com bateria é outro caminho, assim. Eu não acho que você precisa sentar e ter toda uma habilidade técnica, saca? Eu nunca fui esse cara, nunca fui preocupado com isso. Tenho vários alunos que são, entendeu? Que querem isso naquele momento da vida e tal, e é legal isso. Mas não é a minha, sabe? Não foi o meu caminho, não foi onde eu me encontrei, sabe? Eu me encontrei como baterista fazendo a cama, sabe? Deixando todo mundo ficar feliz ali. Eu tava ali atrás segurando o groove, para mim tava bom, né? E aí isso foi muito importante, assim, todo esse estudo que eu tive de antes, tipo, eu não lembro o primeiro lugar que eu fui tocar profissionalmente, não lembro de jeito nenhum, mas eu tocava em boate, em cabaré, essas coisas, lá perto do aeroporto, moleque ainda, tinha 16 anos, cara, saca? Eu me achava que eu tava tocando em igreja, e eu, mãe, vou tocar na igreja lá em Afogados. Mentira, velho, um barzinho horroroso, saca? Mas eu tocava ali, bicho, sabendo ler partitura, sabendo divisão rítmica, sabendo afinar a bateria,
saca? Sabendo se o cara tava cantando bem, desafinando, se a harmonia tava errada. Eu tinha essa coisa toda na cabeça, mas eu tocava em roubada o tempo todo, saca? Mas era massa para mim, isso foi muito bom, porque me ensinou a ter... Aprendizado, né? Me ensinou a ter uma série de coisas boas que você pode tirar dessas coisas também, entendeu? Isso. Foi mais ou menos isso, assim. Cara, assim, já vamos levar para o teu quase hoje. Lecionar, né? Dar aula. Sim. O que é que tu acha, bicho? Eu te acompanho direto no Facebook. Sim. Tu posta lá no Instagram também, né? Algumas... Você se apresentando lá com as crianças, né? Principalmente. Isso. E, cara, fantástico. Eu acredito que você deve amar esse... Cara, amo, velho. Assim, pra ser bem sincero, Macito, isso pra mim é uma filosofia de vida, assim. Eu não acho que... Minha vida não precisa melhorar nada, cara. Nada. Eu só queria ter 10 filhos, sabe? Se eu pudesse ter mais 10 filhos e cuidar dos 10, eu estaria muito feliz, sabe? Eu estava totalmente satisfeito, mas eu não preciso, cara, de um carro novo, de uma bateria nova, de um prédio novo. Bicho, eu não preciso nada disso, cara, sabe? Eu já cheguei... Velho, eu sou muito feliz com o que eu faço, sabe? Então, quando eu saí do conservatório, das aulas com o Gediel, eu passei na Universidade Federal para o curso de música, licenciatura em música aqui na Federal. E lá dentro foi ótimo, porque eu pude ampliar os horizontes de estudo, de ver como é que eu podia, onde eu podia usar música, né? E aí foi muito legal, porque nessa época que eu estava na universidade, eu era músico desses caras que tocava na noite, e não era assim no começo, mas quando eu estava no 2º ou 3º semestre da Federal, minha mãe morreu, e meu irmão casou, então eu fiquei... Velho, agora tem que se virar, saca? E aí, o que Gedel falou fazia efeito. E aí, o que Gedel falou fazia sentido. Minha tia falou, Juninho, aquele conselho, eu consigo botar você para trabalhar de caixa no Bom Preço aqui da Caxangá, saca? E embora eu respeite muito todos os caixas de todos os bons preços que existem no mundo, não era aquilo que eu queria, porque eu tinha direcionado minha vida inteira para ser músico, para tocar. E eu falei, minha tia, muito obrigado, mas eu não quero. E aí foi uma época bem negra da minha vida. Que é uma decisão que você tem que tomar que é difícil demais, isso, né? Exato. Então, dizer assim, isso pra sua tia precisando, vamos dizer assim, né? Exato. Então, cara, isso foi o começo, velho, assim, da vida adulta, né? Mas eu tocava bem. Eu sabia que em alguma hora, se eu me esforçasse demais, eu ia chegar em algum lugar, sabe? Mas aí eu fiz de tudo. Fui tocar em baile. E eu lembro muito disso. Eu tocava no baile, numa banda, e tocava até 4 da manhã. A gente saía de lá, eu ia pro Mercado da Madalena, comia uma macaxeira, porque eu morava em Jardim Paulista, era muito longe. Se eu fosse voltar de carro, a gente tinha um carro bem velhinho, não dava dinheiro para gasolina, para comer, não tinha, você tinha que racionar. Então eu comia no Mercado da Madalena de 5 da manhã. Não valia a pena. Então, comia no Mercado da Madalena e ia para a faculdade, tomava um banho lá no banheiro, cedo, de 6h30, 7 horas da manhã, e ficava para aula direto. Sabe? Eu fiz isso inúmeras vezes. E acabou que o meu curso na faculdade foi uma bagunça, porque eu fui reprovado várias vezes, porque eu viajava. Cara, eu estava precisando de grana. Então, semana de prova na faculdade, e aí apareceu São João. O calendário errado, né, greves na Federal e tal. E eu ia me embora, cara, viajar, sabe? Então, vários professores me reprovaram por isso. Vários. E aí, dentro da Federal, aconteceu uma coisa muito legal, que foi quando eu decidi que eu não queria ser só músico, saca? Quando eu decidi que só tocar, uma hora ia pesar para mim, entendeu? Então, assim, eu tive sorte de acompanhar grandes caras, grandes músicos da cena pernambucana e de acompanhar de perto esses caras, saca? Então, assim, Augusto Silva, que é o batera da Spock Frevo, sim, que é uma grande referência para mim, assim, vai ser para sempre, sabe? Eu era fã eu sou até hoje, mas hoje ele é meu amigo, sabe? Mas eu era um fãzaço de Augusto, assim, eu acompanhava a vida dele, e eu lembro muito bem um dia ele falando que ele ia tocar no dia do aniversário de Rodrigo, do filho dele mais velho, que é baterista hoje, trabalha comigo no espaço e tal, enfim. E aquilo ficou na minha cabeça, cara. Eu falei, caramba, velho, ser músico é isso também, né, velho? O cara tem que tá, né, tocando e correndo atrás de grana, né? Então, na época que eu tava só, sem namorar com ninguém e tal, era massa,
Porque no Natal eles pagam mais, no São João eles pagam mais, Dobrado. no Ano Novo eles pagam dobrado. E pra mim era ótimo, porque não fazia diferença pra mim, saca? Eu sempre achei isso uma maior baboseira, assim. Até hoje acho. E aí eu ia tocar, eu disse, meu irmão, que massa, velho. Eu vou tocar do mesmo jeito, ganhar o dobro, era lindo. Vai tocar com todo mundo desse jeito. Mas aí, quando eu conheci minha atual esposa, que é minha única esposa, minha atual esposa, tá casado 1000 vezes, né? Minha única esposa, quando eu conheci ela, eu disse, caramba, eu não quero ficar fazendo isso não, velho. Sabe, eu não quero mais, não quero ser escravo da noite. Eu amo tocar bateria, mas eu não quero fazer só isso. Eu preciso ter um carro, eu preciso ter uma casa, eu preciso gerenciar minha família e estar presente na minha família. E aí foi quando o curso da Federal me dava condições de dar aula. Né? Flávio Medeiros, que é professor de lá até hoje, que é uma figura, cara, aquele cara, velho. Aquele cara, não sei se ele tem noção do quanto ele é importante, assim, na vida de todos os alunos que passaram na universidade, saca? Velho, aquele cara fundamental na vida de muita gente, assim, sabe? E na minha não foi diferente. E aí, o know-how que eu tive com ele, porque é isso. Lá atrás, cara, Gediel me ensinou a estudar, sabe? Então, assim, quando eu parei de ter aula com ele e entrei na faculdade, tudo que eu via, eu estudava do jeito que ele me ensinou, sabe? Então, Flávio Medeiros foi um cara que, meu irmão, me ensinou, ele nem sabe que me ensinou tanto, sabe? E aí, quando eu comecei a namorar... Agora vai saber, né? Agora eu espero que ele saiba, né? Marcar ele lá no Facebook. Marque ele, bicho, que ele merece demais, cara, isso tudo. E aí, eu vi que o viés de trabalhar com criança poderia ser legal. Na época, eu dava aula de bateria já, em algumas escolas aqui, especializadas e tal. Dei aula no João Pernambuco, como estagiário da Federal. Dei aula no SEMO de Olinda. E aí eu pude ter contato, mas só com criança, ou só com aulas individuais. Né? Então era só aula de bateria individual, o aluno não estudou, você reclama e tal, e puxa a orelha, não sei o que, enfim. E aí depois de um tempo, eu recebi uma proposta para dar aula numa ONG para criança. Que legal. E aí eu falei, caramba, bicho, para criança, meu irmão, sabe? Minha esposa é professora. E aí ela também, não sei se ela sabe disso, eu não sei se eu devo ter dito já, mas a gente faz tanta coisa errada que ela esquece isso, mas ela também foi super importante nesse momento, porque ela vive com criança, cara, o dia inteiro, sabe? Então ela sempre me inspirou, ela sempre que a gente falou de criança, ela sempre tinha brilho nos olhos e eu sempre ouvia ela falando das escolas e tal, e aquilo ali tudo eu sempre absorvi um bocado, eu sempre aprendi que se eu consigo observar e eu observo bem, eu consigo aprender demais. Sabe? Então, assim, para mim, a vida é um grande professor. Em todo momento, saca? Porque é só você prestar atenção, tá tudo ali, saca? E aí eu aprendi muito com ela. Quando eu fui dar aula para criança, eu falei, caramba, como é que eu vou fazer isso para criança? Eu sou baterista, gosto de brincar um bocado, velho, sabe? Meus amigos, os caras da Arthur Felipe Quintessência, a gente toca junto há 10 anos, cara. Fala, meu irmão, Rostan, pare de falar besteira, bicho. Tem hora que eu não consigo parar de brincar com os caras. Eu falei, como é que eu vou dar aula para criança, velho, saca? E aí, lá no João Pernambuco, Abraão Marreira, que era o diretor, que saiu, acho que esse mês agora, depois de, sei lá, 15 anos lá como diretor, ele disse, Rostan, eu queria que você desse aula de teoria para uma turma, velho. Eu disse, Abraão, vai dar errado, cara. Eu gosto de brincar, eu não sei dar aula para uma turma grande. Eu disse, não, você consegue. Vai lá e tal, por favor, não sei o quê. E eu fui. E aí foi o primeiro contato com a turma, aula em grupo, galerão lá e tal. E aí foi massa, sabe? E aí foi um começo. Valeu. E aí, daí eu fui abrindo, né, os leques, assim, sabe? E depois eu comecei a pensar nisso, assim, eu disse, cara, eu preciso ter um emprego com música. Nunca trabalhei com outra coisa. Eu fui pintar uma parede, isso aqui de branco, eu erro. Se você pedir para eu apagar esse J aqui, pedir para eu botar no lugar, vai ficar feio, cara. Saca? Eu só sei fazer música, não sei fazer mais nada além disso. E aí, quando eu fui trabalhar com criança, eu sempre recorri ao que eu aprendi com o Gediel, sabe? De, velho, você tem que estudar. Então eu pegava tudo que eu tinha feito com o Flávio Medeiros e não tinha Google ainda desse jeito que tinha nessa modernidade toda. E eu começava a ler e começava a procurar onde é que eu podia ter elementos para isso,
sabe? Então eu me vi imerso na cultura popular, porque o que a gente vive, onde a gente vive, essa paisagem sonora que tem aqui de tudo tocando e tal, isso aí me servia de inspiração para trabalhar com as crianças com isso. E aí foi muito legal, porque eu sempre gostei muito de inovar, de tentar inovar, não é que eu inove nada, mas de tentar inovar, sempre fui inquieto por, caramba, eu posso pegar isso aqui, meu irmão, eu posso usar isso na música agora com tal grupo, e eu vou voltar a ler e tal, e agora com essa era de informação, é uma maravilha. Porque você consegue buscar, cara, lá no fundo, você vai ver vídeos e vai ler os pensadores, sabe, da música, os grandes filósofos, enfim. Você vai conseguir tirar tudo muito simples, cara, tá tudo ali já, sabe? Então você senta na frente de uma criança e você olha para aquela criança, se você sabe ouvir, você vai saber onde ir. E com criança, né? Eu também leciono para criança, né? E você se surpreende, né? Porque elas vêm com o aprendizado para você, vem da boca dela e você se surpreende. Caramba! Até um exercício que tu passa, uma coisa, ela te mostra de uma maneira até, né? Dizer, olha, a resposta é essa. Ela não está nem dizendo isso para você, né? Mas aí você já vê aquilo ali, né? Visualiza naquela aula ao seu lado, que você tem a hora toda, né? Que não precisa ser Google, não precisa ser nada, você está vendo ali, vivenciando aquilo. Eu costumo, assim, a criança traz pra gente, naquele modo sincero de ser, né? Caramba, diz ali a resposta que você quer ouvir. Tá tudo ali, cara, tá tudo ali, saca? Então, assim, se você consegue somar, e aí eu acho que isso é uma parte muito importante, sabe, Marcito? Assim, tudo que eu li, cara, não só eu, tem pessoas aí que fizeram muito mais do que eu, sabe? Eu era um péssimo aluno na Federal, porque eu faltava muito, chegava tarde, entregava trabalho atrasado. Tem essas lendas todas minhas lá na Federal. Mas eu lia muito, cara, saca? Assim, eu lembro de um trabalho que eu fiz sobre o Vila Lobos, sobre a proposta do cara, e aquilo até hoje me motiva, sabe? Estudar Dalcroze, estudar Suzuki, sabe? Estudar o Ouvido Pensante, de Murray Schafer, com Flávio Medeiros. Cara, isso lhe dá material, velho, sabe? E isso lhe dá condições de você abrir a sua cabeça e não fechar, sabe? Então, assim, é como se eu fizesse assim, eu vou ler um bocado de coisa, vou estudar um bocado de coisa, muito, depois eu solto tudo pro ar e vou tocar, sabe? E vou dar aula, e vou ver como é que eu posso atingir aquelas crianças, que recursos eu posso ter, sabe? Nossa. E aí, nessa história eu já tô, sei lá, acho que uns 10 anos, eu tô casado há 10 anos, então é mais ou menos esse período que eu comecei a dar aula para criança. E aí, cara, é um encantamento, assim, não tem palavras não, sabe? Massa, velho. Eu queria ouvir isso mesmo. Vamos tocar.